Olá, seja bem-vindo! Vamos a mais um vídeo da nossa série. Se este conteúdo fizer sentido para você, deixe seu like e acompanhe o nosso canal. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com uma reflexão. Já pararam para pensar em como a gente reage a algo que é totalmente novo? Imagina só, alguém apresenta uma ideia que parece revolucionária. A primeira coisa que vem à mente é pedir uma prova, algo espetacular? Ou seria melhor dar um passo para trás e tentar entender os fundamentos primeiro? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente essa questão, mergulhando num diálogo fascinante, lá do século XIX, mas que continua incrivelmente atual. Nossa conversa de hoje vai girar em torno deste livro, O que é o Espiritismo, de 1859. O autor, Allan Kardec, não escreveu pensando em quem já acreditava, não. O foco dele eram os curiosos, os céticos. Pense na época, um período de uma agitação científica e filosófica gigantesca. E esse livro foi a tentativa dele de criar um guia, sabe, para quem estava fazendo as grandes perguntas da vida. E o livro já começa indo direto ao ponto, colocando um dilema que vai muito além do tema principal dele. Pense nisso. Como é que se explica uma ideia complexa para alguém que, antes de mais nada, quer um show? Uma prova que não deixe dúvidas? É exatamente esse o desafio que o autor se coloca. A abordagem de Kardec é, para a época, bem surpreendente. Em vez de entregar um manual cheio de regras, ele estrutura o livro como um diálogo, uma conversa. De um lado está o próprio autor, e do outro um personagem chamado apenas de o crítico. E essa figura, nossa, ela representa perfeitamente aquele ceticismo curioso, mas impaciente, que a gente conhece tão bem. E logo de cara, o crítico já chega com a sua exigência. Reparem bem na natureza desse pedido. Ele não quer entender, ele quer ver um espetáculo. Ele está buscando um atalho para se convencer, algo que poupe ele do trabalho de estudar, de refletir. E essa comparação ilustra perfeitamente as duas mentalidades opostas que estão no centro de toda a conversa. Para o crítico, é ver para crer. A prova pelos sentidos é tudo. Já para Kardec, a compreensão genuína precisa de uma base de teoria. É uma transição, sabe? Sair de uma curiosidade, que ele vê como algo meio imaginário, para uma investigação com um método, que ele apresenta como a ciência. E aí vem a resposta de Kardec, que é totalmente inesperada. Em vez de tentar impressionar o crítico, ele simplesmente diz não. Ele recusa o pedido. Mas por quê? Ele argumenta que não é por falta do que mostrar, mas por uma razão de ensino. Ver algo extraordinário sem ter a menor base para entender aquilo só ia levar a mais confusão ou a conclusões totalmente erradas. É nesse ponto que Kardec vira o jogo completamente. Ele tira o foco do espetáculo e apresenta o espiritismo como uma ciência de observação, o que já pede um método, e uma doutrina filosófica, o que implica consequências morais. Basicamente o que ele está dizendo é, olha, isso aqui não é entretenimento, é um campo de estudo sério. Essa frase é a chave para entender a mentalidade que Kardec propõe. Ele está argumentando que o movimento amadureceu. A fase inicial, aquela da surpresa, do espetáculo, da pura curiosidade, já passou, deu lugar a uma nova etapa, a da observação metódica, séria, como acontece com qualquer campo do conhecimento que avança, né? E para explicar melhor, ele usa uma analogia muito boa. Os fenômenos físicos que chamaram a atenção de todo mundo, como as famosas mesas girantes, eram só o alfabeto. Então, julgar toda a filosofia e as suas implicações morais com base só nesses eventos iniciais seria como tentar julgar toda a literatura de um idioma conhecendo só as letras. Não faz sentido. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem óbvia. Se chegar pedindo uma demonstração na hora é o caminho errado, então, qual é o jeito certo? O que Kardec sugere para quem quer realmente investigar o assunto com seriedade? A resposta dele é um método, super claro, em 3 passos, que lembra muito o jeito científico de pensar. Primeiro, a base de tudo. Estude a teoria. Segundo passo, se aprofunde. Leia, medite e reflita sobre os princípios fundamentais. E só então, como terceiro e último passo, quando aparecer a oportunidade de observar um fenômeno, a pessoa vai ter as ferramentas para realmente entender o que está acontecendo. A ordem aqui é fundamental. E o objetivo desse estudo todo é formar o que ele chama de convicção moral. E atenção, isso não é ter fé cega, de jeito nenhum. É uma convicção intelectual, construída com base na lógica, na coerência, na razão dos princípios que foram apresentados. Sem essa estrutura, a observação de um fenômeno vira só um evento estranho, sem sentido nenhum. E por que esse método todo é tão importante? Bom, porque ele funciona como um filtro. Ele separa quem está buscando conhecimento de quem só quer entretenimento. E mais do que isso, ele transforma a pessoa de um espectador passivo que só assiste num investigador ativo, informado, alguém que consegue de fato interpretar o que está vendo. Essa citação do livro resume essa jornada intelectual de uma forma perfeita. Mostra a evolução de um fenômeno curioso para um sistema de pensamento completo. Para Kardec, o valor de verdade nunca esteve no espetáculo, mas sim no que ele podia revelar para quem estivesse disposto a pensar.
a olhar além do superficial. Então, o que a gente tira de mais importante desse primeiro diálogo? Basicamente, 3 pontos cruciais. Primeiro, a convicção de verdade nasce do estudo ativo. Segundo, a abordagem correta para uma nova ideia é a de um estudante, não a de um espectador de show. E por último, o erro gigantesco de julgar o todo pela sua parte mais simples. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além do tema do livro. A lição desse diálogo é um princípio que nunca envelhece sobre humildade intelectual. Num mundo que está inundado de informação, de ideias novas a cada segundo, ele nos desafia a perguntar: qual é o verdadeiro valor de suspender o nosso julgamento e, antes de mais nada, simplesmente tentar compreender? Uma pergunta que talvez seja mais relevante hoje do que nunca. Canal Jornada da Alma. Reflexões que transformam o olhar. Caso você tenha gostado, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Nós agradecemos.